Olá, meus queridos, espero que seja tudo bem por aí. Mais um vídeo aqui no canal, mais um react. Vamos reagir aqui a um tema muito importante que está sendo discutido na nação, né, no nosso país e nas redes sociais por aí, que é essa questão do petróleo lá na Amazônia, né? Separei um vídeo aqui lá da CNN e uma thread no Twitter para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Governo estima extração de 10 bilhões de barris de petróleo na região da Foz do Amazonas. Esse assunto que é bem importante para o futuro do nosso país, também é bem importante pela questão ambiental, então vamos usar isso de desculpa para falar sobre biologia, ecologia e o que mais encaixar. Mas antes de tudo isso, não se esqueça, se inscreva no canal se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo por aqui, me ajuda muito. Também não esqueça do like, do comentário e do compartilhamento, que também ajuda muito, muito, muito aqui no YouTube. Tudo bem? Então vamos lá pro vídeo e vamos lá pra trend pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. A ação feita pelo Ministério de Minas e Energia estimou a possibilidade de extração de 10 bilhões de barris de petróleo na margem equatorial, ali no norte do Brasil, um número bem próximo ao do pré-sal. O documento foi encaminhado à CNN pela assessoria do ministro Alexandre Silveira. A informação é do analista de política Caio Junqueira, é com ele que eu converso mais uma vez. Caio, é a Petrobras insistindo nessa exploração, apesar da posição já declarada do IBAMA. Sim, Márcio, exatamente isso. Essa novela está só começando, né? Esse documento é uma apresentação feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados neste mês, lá no Congresso Nacional em Brasília, na qual ele estimou ali a possibilidade de extração de até 10 bilhões de barris de petróleo na margem equatorial. Esse documento, a gente vai mostrar ele aí na tela, ele foi encaminhado a mim pela assessoria do ministro Alexandre Silveira e nele está escrito ali, a gente pode puxar aí para olhar o documento, está escrito ali que a exploração pode resultar, aí, estamos vendo o documento agora, em até 10 bilhões de barris de petróleo recuperáveis em similaridade com as descobertas da Guiana e Suriname. As reservas do pré-sal, segundo o Ministério de Minas e Energia, são de 12 bilhões de barris. Esse documento diz ainda que o investimento na margem equatorial é necessário, abre aspas, para avaliar o potencial petrolífero da margem equatorial e reverter a tendência de queda da produção de petróleo a partir de 2029. E também fala que a estimativa de investimentos futuros na ordem de 56 bi e arrecadação estatal na ordem de 200 bi de dólares, com geração de centenas de milhares de empregos. O que mais esse documento relata? Que há ainda 41 blocos exploratórios possíveis na margem equatorial. E segundo o MME, o pedido é para que haja licenciamentos para explorar um poço. Todo esse problema que a gente estamos cobrindo, acompanhando, é para abrir um poço ali no chamado bloco FZA-M59, que fica na área marítima ali pertencente ao estado do Amapá. É sobre esse... E eu acho que ele não deixou claro ali, e essa abertura do poço, a gente vai ver lá na trend, eu acho que na trend vai ficar mais claro, ainda são perfurações de teste. Eu acho que isso que houve uma confusão na hora de relatar a informação. A Petrobras, no momento, não está pedindo para começar a exploração de petróleo, mas sim para fazer perfurações de testes, inclusive para saber se é explorável no futuro. Acho que teve essa confusão, não que diminua a importância da conversa sobre impactos ambientais, a gente já vai chegar nisso. Mas eu acho que teve esse desencontro de informações que não ficou muito bem, principalmente nos canais de grande mídia, que não souberam informar que não era que a Petrobras já quer começar a tirar petróleo amanhã, já ia gerar milhões de empregos amanhã e já ia gerar milhões de reais amanhã. Porque isso é muito importante de ser informado, porque você tem a real dimensão de como acontece, né? Petrobras não vai lá direto e já começa a tirar petróleo. Você tem que fazer teste, você tem que ver se a tecnologia atual é suficiente para retirar esse petróleo. E a Petrobras, por isso que é um poço só. Porque a Petrobras, pelo que eu entendi, e a gente vai ler na thread com mais detalhes, a Petrobras pediu para fazer uma perfuração de testes. Ela pediu o aval do IBAMA, né? Não seria a abertura de uma plataforma petrolífera. E, de novo, não que isso diminua a discussão sobre os impactos ambientais. Esse bloco que se dá esse problema todo com o IBAMA. Mas o documento mostra que há outros 8 poços
passíveis de serem explorados ali no alcance dos outros estados todos da margem equatorial, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Maranhão. E também fala o documento, Márcio, da necessidade, abre aspas, de abrir novas fronteiras exploratórias e que isso se mostra fundamental para a manutenção da indústria de petróleo e gás natural no país. Bom, peguei esses dados, mostrei para o consultor Adriano Pires, né, que é nosso especialista CNN aqui na área petrolífera, e ele me disse que esse número de 10 bilhões de barris é crível. Ele mesmo avalia que em um cálculo conservador dele é possível estimar que haja pelo menos 6 bilhões de barris na margem equatorial, né? O Adriano Pires me falou que essa margem equatorial não foi furada, né, ainda, então não dá para a gente saber o quanto que tem lá, se é que tem, mas que tem uma estimativa de que haja uma reserva ampla de 30 bi de barris, provavelmente, mas nem tudo isso é comercialmente viável. Quando a gente fala de 10, 12 bi, é o que é comercialmente viável, e que a reserva provada da margem equatorial seria de uns 6 bilhões, daria metade do pré-sal. Aí eu perguntei, como que faz essa estimativa, já que não furou? Ele falou que é feita a partir do que os vizinhos nossos ali, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, estão furando, estão localizando, são os países vizinhos à margem equatorial, e lá do outro lado da África também estão furando em uma região com características semelhantes de bacia, mas que pode ser que tenha mais barris, pode ser que até que a produção seja idêntica ou até superior à do pré-sal. O que a gente está vendo é a Petrobras se esforçando, apresentando dados, números, potencialidade daquela região, e ao mesmo tempo a gente não está vendo uma ação, né, Caio, do Ministério do Meio Ambiente, de mostrar os problemas que a exploração poderia causar na... Já mostrou, inclusive a gente vai ler na thread que o IBAMA já mostrou isso. Eu acho que é uma falha dos jornais mainstream, que não estão mostrando. Acho que, não sei se os jornalistas não tiveram a sanha de ir atrás, né? A vontade de ir atrás, mas o relatório do IBAMA, ele é sim detalhado. Você vê que eles falam sempre da Petrobras, e sempre falam dos valores do petróleo, do valor do dinheiro, sempre fazendo... Aqui a gente está vendo uma matéria que tem o viés de falar sobre os benefícios, só os benefícios do petróleo, geração de emprego, dinheiro, como se isso fosse maravilhoso, né? Como se isso não tivesse potenciais consequências. E o relatório do IBAMA, sim, é detalhado. O IBAMA não é uma empresa... Não é uma empresa, realmente. O IBAMA é uma instituição, uma autarquia federal que vem sendo agredida faz muito tempo aqui no Brasil, né? No último governo, agora teve até esse caso do TikToker que ajudou a piorar a situação de IBAMA, mas os caras não estão lá de sacanagem. Eles fazem estudos técnicos, são pessoas concursadas, não que isso seja, quer dizer que são as melhores pessoas do mundo, mas quer dizer que são pessoas de carreira. Assim como a Petrobras, o IBAMA está fazendo o seu trabalho. E é problemático o jornalismo não mostrar esse lado, né? Visto que a gente está, logicamente, aqui num trecho que é da CNN econômica, né? Mas é problemático isso de ficar falando só, atiçando a sanha econômica sem olhar para o lado ambiental, que também é importante. Ainda mais num setor, eu acho que essa discussão ela ganha um contorno problemático porque é um setor que o mundo todo já está pensando na transição. O mundo todo, que eu digo assim, né? O mundo capital econômico, né? As grandes bolsas de valores, os grandes bilionários, eles já investem na transição, né? Investem em startups. É o Elon Musk, que não é dos mais bilionários inteligentes, ele investe bilhões de reais e de dólares nessa transição energética. A Europa já está discutindo tudo isso. E a gente pode entrar naqueles argumentos de novo, porque eles exploraram tudo, queimaram tudo. Não, não é porque eles já fizeram que a gente tem que cometer o mesmo erro, né? Mas a transição energética já é um dado muito antigo e já é um dado da realidade que já está avançando essa pauta, né? E é estranho a gente não conseguir discutir isso claro que o Twitter não é parâmetro para nada, né? Mas é estranho o Brasil, a Petrobras está tão preocupada nesses poços, que tem que se preocupar, né? Porque é uma dualidade, porque a gente está preocupado em produzir riqueza, em produzir produtos,
Mas ao mesmo tempo me estranha, lógico que eu não estou dentro da Petrobras, mas a Petrobras não está sendo orientada na sua gestão a fazer essa transição energética, né? A fazer, começar a explorar tecnologias de outro tipo de energia, de fonte energética, e quem sabe até ser uma empresa, porque a Petrobras tem condições para isso, ela é uma baita de uma empresa de referência no mundo todo, apesar do nosso viraletismo às vezes não conseguir acreditar nisso, de ser uma empresa líder na transição energética. Naquela região, na foz do Rio Amazonas, e quem sabe naquele pedaço ali da Amazônia, ali no Amapá, perto do Oiapoque. Ou seja, a gente está vendo muita ação de um lado e pouca do outro. Exatamente, Márcio. Ali, né, vamos dizer assim, os órgãos ambientais, o Ministério de Meio Ambiente, o próprio IBAMA, eles estão muito seguros ali da decisão do IBAMA. Eles consideram, sim, que a Marina Silva está respaldada, que ela não estaria respaldada se a decisão do IBAMA fosse contrária, né? Isso poderia até criar um constrangimento para o presidente Lula nessa viagem para o G7, mas de fato, você tem todos os defensores, vamos dizer, da exploração trabalhando intensamente ali para expor e apresentar, se comunicando mais a favor. Mas eles estão sempre falando de dinheiro, de produção, mas e os argumentos falando que não vai ter impactos? Dessa perfuração e depois uma possível exploração no futuro. Acho que a chave aí talvez seja comunicação. Vamos ver os próximos passos dessa... Então é isso, esse foi o vídeo do CNN para a gente entender o panorama do que está acontecendo. E agora eu vou lá para a thread do Biodiversidade Brasileira, que ele, inclusive, ele deixa aqui nas fontes que foram o documento do IBAMA, né, para quem quiser dar uma olhada na fonte primária, é esse documento aqui. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente fez um documento sobre o licenciamento ambiental da exploração de petróleo e gás naquela região. E o perfil Biodiversidade Brasileira, que é um perfil muito bom, eu recomendo que vocês sigam se quiserem, se puderem. Ele fez uma thread explicando ponto por ponto do que o IBAMA justificou, né? Então vamos lá. Quais foram as justificativas do IBAMA para impedir acho que é o empreendimento, né, de extração de petróleo na foz do Amazonas? Então, seria toda essa foz aqui, né, que iria do Amapá ao Rio Grande. Pegaria um pouquinho do Rio Grande do Norte aqui, né? Seria toda essa foz. Antes disso, vamos entender como ocorrem esses processos. Para que ocorra qualquer obra, empreendimento, é preciso que quem vai realizar tal obra faça um EIA, Estudo de Impactos Ambientais. Nesse caso, a Petrobras teve que fazer um levantamento de quais impactos a perfuração dos poços de petróleo na foz do Amazonas iriam causar. Feito esse relatório, ele é enviado para o órgão responsável, que no caso é o IBAMA, que vai analisar o estudo e assim aprovar, reprovar, sugerir autorizações e tudo mais. A Petrobras fez esse estudo e enviou para o IBAMA, e o IBAMA percebeu diversos pontos importantes que não foram analisados. Vamos mostrar os principais pontos que estão presentes na resposta do IBAMA agora. Um dos pontos foi o aumento da atividade do aeródromo de Oiapoque, no Amapá, que vai subir 30.000% em relação ao funcionamento atual. De início, a Petrobras assumiu que esse aumento na atividade não causaria danos, mas houve no próprio IEA danos que isso causaria nas aves da região. Então, a perfuração de petróleo vai mudar toda a dinâmica econômica daquela região, né? Então você vai ter mais trânsito marítimo, mais trânsito aviário, né? Mais trânsito de aviões, as cidades provavelmente vão aumentar, a população vai aumentar, e a primeira questão é que esse tráfego no aeródromo pode impactar espécies, e espécies podem ser atingidas e até extintas por conta desse impacto, tudo bem? O aeródromo já funciona. É uma palavra difícil, aeródromo. Porém, para esse novo empreendimento, as aeronaves funcionarão em uma rota que não existe hoje, tendo em vista que não existe análise dos impactos com essa nova rota para as plataformas. Outra questão discutida é a presença de diversos povos indígenas na região, que seriam afetados diretamente por esse aumento de 3.000% nos voos. A comunidade mais próxima fica a apenas 7 km de distância do aeródromo, impactando diretamente esses povos.
A atividade de perfuração marítima proposta fica localizada a 179 quilômetros da costa brasileira. A base terrestre mais próxima para uma possível emergência fica a 830 quilômetros de distância, cerca de 43 horas de viagens até o local. Caso ocorra um acidente, o óleo levaria cerca de 10 horas para chegar à costa brasileira e afetar também países vizinhos. A embarcação que chegaria mais rápido ao local seria saindo do Rio Grande do Norte, Ceará, com tempo estimado de deslocamento de 98 a 118 horas. Tarde demais. Outro ponto é sobre os corais da Amazônia, um ecossistema descoberto recentemente e único em todo o planeta. Não temos análise e estudos sobre os impactos que esse ecossistema sofreria. Outro fato da incongruência foi o possível vazamento de óleo e o resgate dos animais afetados com isso. A Petrobras apresentou tempos de resgate que não batiam com a realidade do deslocamento das bases terrestres. Abre aspas. Dentre as inconsistências elencadas nesse parecer, destacam-se a não apresentação de medidas específicas no plano de comunicação social para as comunidades indígenas. Abre aspas de novo. Essa condição é extremamente problemática, observando ainda a expressiva biodiversidade marinha, considerada como insuficientemente conhecida, e a alta sensibilidade ambiental dos ecossistemas que viriam a ser impactados. Por fim, esses foram alguns dos pontos analisados pelo IBAMA. Vale lembrar que a Petrobras pode realizar correções no documento e reenviar para o IBAMA. Assim funciona esses levantamentos. Lutamos muito para que o IBAMA fosse respeitado novamente depois de tanto retrocesso. Não se torne o que você criticou durante os últimos 4 anos. Respeite o parecer do IBAMA, a DEC e os que os profissionais analisaram com análises técnicas e profissionais. Então, o que aconteceu realmente é que o IBAMA se mexeu sim, ele fez uma análise complexa e detalhada do que aconteceu do relatório da Petrobras e percebeu que a Petrobras tinha inconsistências. Ponto, não é? É incrível como essas narrativas, muitas vezes por a gente desconhecer a burocracia, elas se tornam conspiracionistas, ou que o IBAMA está querendo frear alguma coisa, ou que a Marina Silva não quer exploração de petróleo, que alguém não quer exploração de petróleo. A questão é segurança. A chave do assunto é segurança, porque quando a gente fala de ecossistema, pode parecer besta. Por isso que eu acho que aquilo que a CNN transmite é meio problemático de falar. O argumento no nosso dia a dia parece que é válido, de que bilhões de barris de petróleo, bilhões de reais, milhões de empregos, e você vai lá pro IBAMA e o IBAMA tá tentando proteger aves e corais. Isso pode parecer besta, pode parecer que não é equivalente, mas é equivalente sim, a gente tem que se preocupar com isso, porque nossos ecossistemas são frágeis, nossos ecossistemas a gente nunca pode saber o que vai acontecer. Se tiver um derramamento de óleo lá, pode ter consequências na sua vida, que nós nem esperamos. Além de nós termos as populações originárias vivendo ali. Essas populações podem ser expulsas por esse comércio, podem ter seus territórios violados mais uma vez, e essas populações podem não estar interessadas nessa exploração. Essa exploração não necessariamente vai trazer algo positivo. As pessoas podem argumentar, né? Ah, mas é muito dinheiro, os índios também estão afim disso, desse desenvolvimento, o índio não é inimigo, o índio tem que ser introduzido, né? Esse é o argumento que fala, né? O indígena, né? Eu usei o termo errado. Mas, e se eles não tiverem, e se a terra deles for mais importante? A nossa sanha por essa exploração não pode atropelar o desejo desses nativos, né? Além de que a Petrobras, se ela quer explorar tanto assim aquele petróleo, ela tem que fazer os planos todos corretos. E o outro ponto que chama muito destaque é de que 2023 a gente tem uma floresta, como você viu, corais que não foram estudados. Na floresta amazônica a gente tem regiões que não foram estudadas. E 2023, com tanta tecnologia e tanto desenvolvimento, a gente poderia estar focando esse esforço, não que uma coisa anule a outra, mas em desenvolver riquezas através dessa biodiversidade, certo? Que pode ser muito mais seguro e com muito menos impacto.
Por exemplo, eu dou um exemplo aqui de um podcast que eu ouvi recentemente. Posso até abrir aqui enquanto a gente conversa. É um podcast de um programa chamado Rádio Escafandro, que ele fez um podcast recente sobre a Amazônia. Ele fez uma excursão até a Amazônia. O nome do podcast chama Viagem ao Centro do Mundo. E eu acho muito interessante porque ele ilustra bem o que eu tô falando. Ele fez uma viagem à Amazônia de uma agência que faz esse tipo de viagem pelo mundo com o intuito de produzir conhecimento. E lá ele entrevista muitas pessoas que estudam na Amazônia, inclusive uma mulher que estudou a relação dos Yanomami com cogumelos. E ela percebeu e ela descobriu nessa incursão e nesse estudo, nesse mestrado, doutorado, espécies novas de cogumelo e um cultivo muito interessante de cogumelos. E eu tô usando isso como exemplo para falar que a nossa floresta, a nossa biodiversidade, ela pode servir sim economicamente para desenvolver empregos, riquezas e desenvolver o nosso país, assim como a exploração de um recurso finito. Porque a exploração de patentes, de produção de alimentos, de produção de novas tecnologias desses fungos, quantas novas espécies de corais a gente tem, inclusive é uma riqueza muito maior, porque a produção dessa tecnologia que influencia um alimento, um medicamento, algo que as pessoas consumam e que impacte a nossa vida social, é muito mais impactante através do tempo e pro legado que a gente quer deixar pro planeta do que a exploração de combustível fóssil que vai acabar. Que vai trazer uma riqueza muito grande, vai trazer um investimento a curto prazo muito grande, mas a longo prazo, como projeto de nação, vai nos enfraquecer se a gente não fizer essa transição. Porque o mundo todo já fala sobre a diminuição do consumo de petróleo, certo? E a gente entra numa polêmica justamente sobre isso. E, de novo, eu acho que se a Petrobras conseguir adequar, se a Petrobras conseguir fazer um trabalho sério, infelizmente, eu gostaria que não, mas infelizmente esses postos de petróleo vão ser abertos. Porque é uma riqueza a curto prazo muito grande, uma produção de empregos muito grandes, mas que pode dar muito errado. E a gente já teve N exemplos disso. A usina de Belo Monte, depois pesquise, é um exemplo disso, que foi um tiro na água, igual esses postos de petróleo estão parecendo. E me assusta muito que a gente não consiga fazer os dois, ou a Petrobras não esteja caminhando para essa transição energética. E me assusta muito que o novo governo não esteja caminhando e investindo, pelo menos não está dando publicidade, porque a pauta é esses postos da Petrobras, para essa transição econômica e investimento na nossa biodiversidade e numa indústria, numa economia que não nos dê, primeiro, um ecossistema mais preservado e nos dê uma segurança maior do que a riqueza imediata de barris de petróleo, né? Que é muito tentador. Que é muito tentador. Mas eu acho que a própria Petrobras tem outros problemas que a gente devia resolver primeiro antes desses milhões de barris de petróleo. Mas isso é só a opinião de um reactor aleatório de biologia no YouTube. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado das informações, espero que essas informações possam ter te ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser e puder e conseguir, se inscreva-se nesse canal, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.